Ainda pensando com relação àquela observação que a gente fez, pessoal, dado então uma função que tem derivada lá no cálculo 1, né, uma função de uma variável, se ela tem derivada, ou seja, se ela é derivável, então ela é contínua. Aqui no cálculo 2, aqui para a função de duas variáveis, a gente viu que mesmo que uma função tenha as duas derivadas parciais num ponto, pode ser que ela não seja contínua nesse ponto. Então, o que falta para a gente garantir essa continuidade? Tá? Então, o que falta é o que a gente vai acrescentar agora na questão só de... além de existir as derivadas parciais, vai ter que satisfazer mais uma condição para poder garantir a continuidade. Nessa situação, então, existindo as derivadas parciais e mais essa condição, vai ser o que a gente vai chamar de diferenciável. Então, por isso que lá no cálculo 1, ser derivável e diferenciável era a mesma coisa, era apenas possuir a derivada. Tá? Aqui, ser diferenciável significa que existem as derivadas parciais. Agora, ser diferenciável significa ser derivável e mais uma condição que a gente vai ver agora. Então, dizemos que uma função f, definida num conjunto aberto do R2, né? Lembrando que um conjunto aberto é um conjunto que para cada ponto existe uma circunferência ali, centrada naquele ponto, com um interior totalmente contido dentro do conjunto A. Né? Ou seja, vai ser um conjunto que não vai ter uma borda, né? Não vai ter uma fronteira. É isso que significa um conjunto que é aberto. Tá? Então eu tenho uma função definida no conjunto aberto do R2, ela vai ser dita diferenciável no ponto x0, y0, se, primeira condição, f admite derivadas parciais no ponto, ou seja, é derivável no ponto x0, y0, tá? Então, ser derivável significa ter derivadas parciais. Então, ela tem derivadas parciais e, além disso, esse baita limite aqui, que eu costumo chamar de limitão, tá? Então, o limitão aqui é zero, tá? Que é exatamente o limite de f de x0 mais h, y0 mais k, menos f de x0, y0. Mas aqui, só até aqui já daria algo parecido com as derivadas, né? Mas não, eu acrescento ainda menos a derivada parcial com relação a x em x0, y0 vezes h, menos a derivada parcial da f em y em x0, y0 vezes k, dividido pela norma de hk com hk indo para zero. Então esse limitão aqui tem que ser zero, tá? Então se ela tem derivadas parciais no ponto, mas esse limite não dá zero ou não existe, então ela não é diferenciável. Então ela pode ser derivável, mas não diferenciável. Agora, se uma função é diferenciável, implica que ela é derivável. Então, se ela é diferenciável, ela tem as derivadas parciais e o limitão é zero. Tá? Daí, dessa forma, com essa condição a mais aqui, a gente garante que a seguinte coisa, dada por esse teorema aqui. Ó. Então, se a função é diferenciável, então ela vai ser diferenciável no ponto x0, y0, então ela vai ser contínua nesse mesmo ponto x0, y0. Então essa condição a mais que a gente acrescentou aqui vai garantir a continuidade da função. Então se uma função é diferenciável, ela é contínua, tá? Exatamente por esse limitão. Pode ser porque a gente viu um exemplo de uma função que é derivável, que tem as derivadas parciais, mas não é contínua no ponto.